Oi, gente, bem-vindos! E vamos para a cozinha fazer essa receita deliciosa? Bora começar? Aqui eu já tenho separados 2,5 xícaras de farinha de trigo. Fiz um buraquinho aqui no meio e vou adicionar 300 ml de leite morno. Vou adicionar também 1 colher de chá de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de azeite. E vou adicionar também um ovo inteiro levemente batido. Agora, gente, eu vou começar a misturar aqui ao meio. Olha só. Em seguida, eu vou dar uma paradinha aqui e vou adicionar 1 colher de chá de sal. E volto a misturar novamente até incorporar bem esses ingredientes. Gente, nesse ponto aqui, eu vou dar uma batidinha assim com uma espátula para que a massa fique bem lisinha, assim. Olha só, gente, isso significa que o glúten já desenvolveu. Agora eu vou formar uma bolinha aqui, vou retirar a espátula e regar com um fiozinho de azeite. Em seguida, vou cobrir com um filme plástico e um paninho de prato. E em seguida, eu vou deixar descansando até que dobre de volume. Aproximadamente 30 minutos, vai depender do clima da sua região. Enquanto isso, em um recipiente eu adiciono 3 colheres de sopa de molho de tomate, 2 dentinhos de alho bem picadinhos, orégano a gosto e 2 colheres de sopa de azeite. E agora, gente, eu vou misturar aqui. Em seguida, vou adicionar 200 gramas de tomatinhos cerejas cortados ao meio e 150 gramas de linguiça calabresa cortada em pedacinhos pequenos. Vou misturar bem. Olha só. Reservo e vou pegar a massa que já descansou. E vejam só como ficou. Gente, eu vou misturar aqui um pouquinho para retirar o ar. E em seguida vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa forma eu untei com um fiozinho de óleo. E agora, gente, eu vou adicionar a metade da massa aqui no fundo da forma. Lembrando que essa forma mede 28 centímetros por 12 por 7 de altura. Gente, eu espalho bem essa primeira parte de massa, cobrindo todo o fundo da forma. Em seguida, eu vou adicionar a metade do recheio aqui. Espalho bem. E agora, gente, eu vou utilizar aqui queijo mussarela ralado. No total, eu estou utilizando 200 gramas, mas a quantidade é totalmente a gosto. Espalhei bem aqui sobre todo o recheio. E agora, gente, eu vou cobrir com o restante da massa. Eu vou colocando as colheradas assim, gente, porque eu acho mais fácil de espalhar sobre o queijo. Lembrando, gente, que essa é só uma sugestão de recheio, que pode ser variada de acordo com os ingredientes e com o gosto de cada um. Esse recheio de calabresa, gente, é um dos preferidos do pessoal aqui de casa, então eu sempre faço. Olha só, espalhei bem a segunda camada de massa e agora vou distribuir o restante do recheio. Espalhando bem. Em seguida, cubro novamente com o queijo mussarela ralado. Gente, essa receita faz sucesso aqui em casa porque essa é uma massa de pão mole, não precisa sovar. E o legal dela também é que logo depois da montagem pode ser levado diretamente ao forno. E o principal é que é uma delícia. Gente, eu finalizei com um pouquinho de orégano e azeitonas a gosto. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. Foi esse tempo que o meu ficou aqui, gente, 45 minutos. Agora é só cortar e servir esse pão recheado delicioso, que além de fácil, é muito gostoso. Espero muito que tenham gostado dessa dica. Façam e me contem depois. Olha só que delícia que fica! Oi, gente, bem-vindos! E bora para a cozinha fazer esse bolo que eu tenho certeza que fará sucesso na sua casa. Bora começar? Em um recipiente eu adicionei 1 xícara de açúcar. Adiciono também as raspas de uma laranja. Eu estou utilizando aqui, gente, a laranja Bahia, mas quem preferir pode também utilizar a laranja pera.
mas deve estar bem madurinha. Gente, eu vou macerar bem assim com a espátula para retirar toda a essência da laranja. Em seguida, vou adicionar meia xícara de manteiga amolecida. Quem preferir, pode utilizar a margarina também. Dá certinho, mas aí é da preferência de cada um. Feito isso, eu vou misturar assim com a espátula até incorporar bem a manteiga e formar um creme bem clarinho. Olha só, gente, essa deve ser a textura. Feito isso, vou adicionar 3 ovos inteiros e misturo novamente até incorporá-los e ficar bem cremoso. Gente, esse método aqui na confeitaria é chamado de cremagem ou método cremoso. Vejam só como ficou. Feito isso, gente, eu vou pegar uma peneira e vou passar por ela 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma pitadinha de sal. Agora, gente, eu vou peneirar aqui em 2 etapas, alternando com meio copo tipo americano de suco de laranja. Em seguida, vou misturar, agora utilizando o fouet, até incorporar toda essa primeira parte de ingredientes secos. Depois disso, vou adicionar todo o restante dos secos e todo o restante do suco de laranja. E misturo novamente até incorporar bem e formar uma massa bem lisinha e homogênea. Gente, lembrando que eu estou fazendo aqui tudo à mão, mas quem preferir pode fazer utilizando a batedeira também. Vejam só como fica a textura da massa, gente. Além de ser bem rapidinha, é deliciosa. Olha só de pertinho como fica a textura. Olha só isso. Vou reservar aqui um pouquinho. E em outro recipiente, gente, eu já adicionei 3 colheres de sopa de açúcar. E vou adicionar também as raspas de meia laranja. Agora eu vou misturar assim até incorporar. Feito isso, vou adicionar 30 gramas de amêndoas laminadas. E misturo novamente até incorporar. Gente, essa cobertura aqui é deliciosa, vai fazer toda a diferença no bolo. Olha só como ficou. Feito isso, vou pegar a forma que eu vou utilizar. Essa forma mede 22 centímetros por 11 por 9 de altura. Eu forrei aqui, gente, com papel manteiga, para facilitar na hora de desenformar o bolo. Coloco toda a massa aqui na forma e em seguida vou alisar bem, deixando bem lisinha e nivelada. Gente, eu estou utilizando aqui uma forma de pão, mas quem preferir pode fazer em uma forma redonda de até 20 centímetros. Agora vou adicionar a cobertura aqui por cima, espalhando bem por toda a superfície da massa. Em seguida, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinho, é só desligar e retirar do forno. Gente, eu retirei o meu bolo do forno, deixei esfriando e desenformei. E agora é só aproveitar e desfrutar desse bolo delicioso, que é super fofinho. E essa cobertura fica super crocante e é deliciosa, mas ela é totalmente opcional. Quem preferir pode fazer um bolo simples e cobrir somente com uma cobertura de glacê simples. Gente, mas vale a pena experimentar, faz toda a diferença no bolo. É uma delícia mesmo, espero muito que vocês tenham gostado e façam em casa aí, porque vale muito a pena. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!